aluno do DINC, boa noite, a paz do Senhor para todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade à aula do DINC, que é a 12ª lição, onde vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Nós temos a referência que é em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 11, e Romanos 12, do 1 ao 8. E também temos essa honra de poder compartilhar com os irmãos essa palavra maravilhosa e desse tema muito importante para nossas vidas. Eu vou ler aqui em Coríntios, do capítulo 12, onde Paulo trata a respeito dos dons espirituais, dizendo assim no primeiro versículo: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que outras, quando erias gentios, deixavas conduzir aos vossos ídolos, mudos, segundos, ereis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que falar pelo Espírito de Deus afirma que Jesus é anátema. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Meus irmãos, nós queremos trazer mais uns esclarecimentos para os irmãos com respeito aos dons espirituais. Nós sabemos que os dons espirituais são Deus que concede ao homem para o crescimento da obra de Deus. Mas o que é dons espirituais? São a capacidade que Deus concede aos crentes para o crescimento da igreja de Deus. A igreja de Deus precisa ter esses dons para que venha ter um desenvolvimento melhor no crescimento da igreja. Nós temos também referência em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 14. Vocês também podem acompanhar no livrinho de vocês. E nós precisamos compreender qual é a importância do dom espiritual. Os dons espirituais não é meu, não é do irmão, mas é de Deus, é concedido por Deus para todos aqueles que buscarem com cuidado, com reverência. Aí Deus pode conceder aquilo que é necessário para a obra dele. Muitas das vezes nós pensamos ou até oramos para que Deus nos dê os novos dons do Espírito Santo. Meus irmãos, Deus só vai conceder para nós aquele dom que Ele achar que é viável para nós, que é viável para trabalhar na igreja dele. Porque muitas das vezes você quer o dom da palavra, mas Deus vai trabalhar com você em outro dom, o dom da fé, o dom do amor, o dom da ciência. Isto é Deus que vai determinar, nos capacitar para a sua obra. De repente você quer o dom da pregação, mas Deus vai te usar numa outra área. No dom de servir, que é um dom maravilhoso, o dom do diaconato, o dom de servir, você tem que ter esse prazer, que é Deus que concede a você, para você fazer o trabalho de Deus com amor e com carinho e dedicação. Nós temos que entender uma coisa, que o dom do Espírito Santo não é nosso, não é para o nosso bel prazer, é para nós aplicarmos na obra de Deus. E não é porque nós temos o dom espiritual e o outro irmão não tem o dom espiritual, que nós somos mais importantes do que o outro. Não, somos da mesma maneira. Deus vai usar cada um da maneira que Ele quer e do jeito que Ele achar melhor. Muitas das vezes você busca constantemente todos os dons do Espírito Santo, mas é igual eu falei, isso não vai acontecer de Deus conceder os novos dons para nós, porque nós podemos ser uma bênção nas mãos de Deus simplesmente com um dom, o dom da palavra, o dom do ensinamento, o dom da ciência, o dom de discernimento. Era bom que todos nós tivéssemos o dom do discernimento, mas nós temos que estar dentro da vontade de Deus,
porque é Deus quem concede, é o Espírito Santo que concede para nós. Nós só temos que fazer a nossa parte, buscar a Deus. Paulo também fala que era bom que todos nós tivéssemos o dom de língua, mas se nós formos ver na qualificação dos dons, o dom de língua provavelmente é o último a ser relatado por Paulo. O dom da profecia, onde fala aqui no livro de vocês, no primeiro tópico, que fala assim: é um impulso para pregar a palavra da pregação, com veemência, que expõe o pecado, revela o segredo do coração do homem, levando a entregar-se a Deus. Então, o que nós entendemos com a profecia? A profecia é a própria palavra de Deus, que ela convence o homem do seu erro, faz com que este homem entenda o plano de Deus, se arrependa do seu pecado e se converta ao cristianismo. Essa é uma da profecia já revelada, que é a palavra de Deus, que tem que ser pregada e exposta a todos os homens. Então, Paulo, ele relata que a profecia é um dom muito importante, mas nem todos têm o dom da profecia, nem todos têm o dom da pregação, nem todos têm o dom da fé, porque muitos não têm fé, e é preciso que nós tenhamos fé no Deus que nós acreditamos. Aqui também no item 2 fala do segundo, o ministério. Tem pessoas que têm o dom que é já concedido por Deus, pelo Espírito Santo, pessoas que têm as suas habilidades na hora de conduzir o rebanho de Deus. Deus concede a ele essa graça por bondade e por misericórdia. Não é porque você é bonzinho, não é porque você ora mais, não é porque você se preocupa mais, não. É tudo por graça. Tudo que nós temos é por graça e bondade e misericórdia de Deus. Por isso é preciso que nós tenhamos o prazer em buscar o conhecimento de Deus. Aqui no tópico 3 fala o ensino. É a motivação para estudar a Bíblia. A pessoa que ensina, que traz o ensinamento para a igreja de Deus, ele precisa ser motivado. Essa motivação vem com o quê? Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você estuda a Bíblia, quanto mais você procura conhecer sobre Deus, você é agraciado, você tem o prazer de preparar uma aula e trazer o conhecimento de Deus para as pessoas que estão ouvindo. Nós precisamos buscar com veemência essa graça do ensino, ter o prazer em ensinar as pessoas a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que muda todo o conceito do homem. Então, para isso, nós entendemos que o dom do Espírito Santo é necessário na igreja. Nós precisamos ter o dom do Espírito Santo. É claro que se nós pudéssemos ter todos os 9 dons, uma maravilha, que não são só 9, são muito mais. Mas Deus não vai nos conceder os 9, eu tenho certeza, porque se nós tivéssemos os 9 dons, nós poderíamos até sermos orgulhosos, porque achávamos que seríamos melhor do que o outro. Então Deus, com toda a sua sabedoria e graça, vai usar você naquilo que Ele achar que é melhor para o crescimento da igreja. Aqui no livrinho de vocês também fala o dom da exortação, aconselhamento, a motivação para dar conselho, encorajar, ajudar espiritualmente. É a habilidade de aproximar-se um do outro e dar-lhe conselho de amor, usar as escrituras para instruir outros e a dedicar-se a renovar o interesse espiritual, ajudando o desanimado a vencer. Então, você como conselheiro, você que tem esse dom dado por Deus, você tem que ter a motivação de ajudar as pessoas que precisam de um conselho. Você precisa ajudar a ele a convencer que ele precisa ter essa vontade de ser ajudado. Porque muitas das vezes você quer ajudar uma pessoa e ela não quer ser ajudada. Você, como um homem que tem esse dom de aconselhar,
tem aquele carinho dado por Deus, que já foi determinado pelo próprio Deus, essa habilidade que foi dada a você, você precisa aplicar a cada dia na obra de Deus. Você precisa agora ter uma vida mais de oração, você precisa ter uma vida dedicada de leitura da palavra, você precisa buscar mais conhecimento de Deus para você aconselhar outras pessoas. Porque muitas das vezes nós achamos que os nossos conselhos, sem consultar a palavra de Deus, é o suficiente. Não. O conselheiro que é bíblico, ele vai buscar a instrução de Deus, buscar a palavra de Deus, para ele ajudar aquelas pessoas que precisam ser instruídas. Então você tem que encorajar aquele que está desanimado, que não tem força, que parece que para ele o mundo acabou. Então você, como um conselheiro, você como um exortador, você precisa trazer ensinamentos da palavra de Deus para que essa pessoa que está sendo instruída venha até a renovação pelo Espírito Santo. Então, para isso, nós temos que ter o compromisso com a palavra de Deus, com a palavra do ensino, com a palavra do aconselhamento, mas aquela pessoa que está sendo aconselhada vai observar você. Então, aqui fala também dos cuidados que deve ser observado para quem exerce esse dom. Primeiro, tem uma regrinha aqui de letra A até a D. As pessoas aconselhadas observam a vida do conselheiro. Meus irmãos, se nós somos conselheiros e nós temos uma vida que não condiz com aquilo que nós estamos ensinando, nós temos que tomar os cuidados. Aqui já é bem alertado no livrinho, porque as pessoas que estão nos ouvindo, ela vai observar a nossa vida. Como que é a nossa conduta? Como que nós tratamos as pessoas? Como que é o nosso relacionamento com as pessoas? Como é que nós vivemos dentro da nossa família? Qual é o trato que nós tratamos as pessoas de fora e as pessoas de dentro? Então, aquela pessoa que está sendo aconselhada, ela vai nos observar. E se nós não damos o exemplo de um verdadeiro aconselhador, simplesmente não teremos sucesso com essa pessoa que estamos aconselhando. Nós temos que ter o cuidado para não gabar-se dos resultados. Muitas das vezes, você, com os seus aconselhamentos, você consegue ganhar a pessoa para o Evangelho de Cristo, você consegue convencer ela, mas você não pode achar que você é o cara, que você fez o trabalho. Não, quem faz o trabalho é o Espírito Santo. Você simplesmente faz a sua parte e quer instruir dentro da palavra. E o trabalhar é do Espírito Santo. É ele que vai convencer a pessoa que está sendo aconselhada. Também aqui tem, na letra D, cuidado para não desanimar com a falta de resultado. Muitas das vezes você está aconselhando uma pessoa e você não está vendo o resultado. Muitas das vezes você vai desanimar porque a pessoa aconselhada não está se mostrando interessado naquilo que você está falando. Então você tem que estar preparado para não tomar essa decepção na sua vida, porque vai acontecer, mas você tem que orar para que Deus te ajude, te dê sabedoria e você ganhe essa pessoa para Cristo. Na letra D também fala um outro cuidado, para não espalhar segredo dos seus confidentes. Às vezes a pessoa conversa com você, fala as coisas para você, abre o jogo para você, e de repente você não consegue guardar o segredo da pessoa que está sendo aconselhada, você vai acabar destruindo uma vida. Por quê? Ele confiou em você, ele acreditou que você é a pessoa da confiança dele, então ele abriu o jogo para você porque ele está precisando de ajuda. Então tomamos cuidado para não expormos a vida de ninguém que vai nos procurar para ser ajudada. Nós precisamos ter a consciência de as coisas que são faladas para nós. Nós temos que ajudar o irmão em oração, trazendo ele para a palavra de Deus, para que essa palavra seja aplicada na vida dele. Então nós temos que ter esse cuidado com o aconselhamento com as pessoas.
Aqui também fala na contribuição. Você precisa repartir com as pessoas aquilo que Deus te concedeu. Você tem o prazer de ajudar as pessoas porque Deus te deu esse dom de contribuir. Você quer ver as pessoas em sua volta também sendo realizadas. Então você tem esse dom que Deus já colocou dentro de você. Então você precisa despertar esse dom para que você ajude outras pessoas necessitadas e que precisam da sua ajuda. Com uma simples contribuição, Deus vai abençoar a sua vida e você vai ser muito mais abençoado com esse dom, porque você está ajudando o crescimento da obra de Deus. E muitas pessoas vão ser abençoadas por essa contribuição. Aqui também fala dos perigos. A letra A fala de quê? Do orgulho por contribuir. Tem pessoas porque tem uma vida financeira melhor e contribui mais, ele acha que ele é mais abençoado por isso. Então ele tem esse orgulho dentro dele, que ele contribui mais. E não é assim que a Bíblia ensina. Você tem que contribuir segundo o seu coração, segundo o que Deus colocou dentro de você, não achando porque que você contribuiu mais, que você é mais abençoado do que aquele que contribuiu menos. Não é assim que funciona nas Escrituras. Nós temos muito bem o exemplo da viúva, que foi mais, a oferta dela foi mais propícia do que a outra oferta que deu mais dinheiro. Por quê? A viúva deu a única oferta que ela tinha, a única moedinha. O outro que deu a oferta maior, estava sobrando. Então, isso não funciona no meio cristão. Você tem que ter o prazer de contribuir de coração com aquele dom que Deus já colocou dentro de você. Então é necessário que você tenha essa responsabilidade com a palavra de Deus. Você não pode se achar que você é melhor do que ninguém. Nós não podemos ter dentro de nós esse orgulho. Que Deus nos ajude, que nós possamos aprender a não sermos orgulhosos. Aqui tem também no item 6, presidir. Em Romanos 12, 8, fala do dom da administração. Nós sabemos que tem pastores que são homens que Deus constituiu para o seu trabalho. São homens bem capacitados na administração da igreja, nas finanças da igreja. Todo o recurso que entra na igreja, ele consegue criar meios para a obra de Deus se desenvolver mais. Às vezes, com uma pouca quantia, ele consegue trabalhar com o valor que ele tem nas mãos e com aquele dom que ele tem de Deus, as coisas prosperam, porque ele é um bom administrador. E é isso que todos nós, meus irmãos, precisamos ter essa bênção da administração, tanto das finanças da igreja, como da nossa família. Isso é um dom que Deus dá. Nós temos que ter o hábito de não sermos gastador. Nós temos que sermos econômicos, guardar tudo aquilo que Deus nos deu com carinho, para que a obra dele venha crescer mais e mais, mesmo com aquele pouquinho que foi arrecadado, mas tem alguém que tem o carinho de cuidar das finanças da igreja e as pessoas serem abençoadas, aquelas pessoas que precisam da ajuda da igreja. Então a igreja que tem uma boa administração, sem sombra de dúvida, esta igreja é poderosa, é uma igreja forte, porque tudo que entra na igreja, ela tem o seu destino certo, e aí Deus vai abençoando poderosamente a vida da igreja. Eu queria falar aqui também, tem umas nas letras A, o orgulho pela posição de destaque de autoridade. Meus irmãos, esses cuidados nós precisamos ter, porque às vezes é igual eu falei no começo, Deus te dá um dom, ou Deus te dá mais de um dom, vários dons para você, e você quer se colocar como se você fosse um semideus. Você já não precisa mais de ajuda de ninguém. Você se acha autossuficiente, que você por ter 2 dons ou 3 dons, você acha que você pode fazer
sem depender de ninguém. Então, é um perigo você achar que a sua posição de destaque, de autoridade, você é melhor do que as pessoas e que você não precisa de ajuda. É nesse momento que nós temos que voltar à estaca zero. Nós temos que voltar à humildade, pedir a Deus que nos ajude, que nos dê graça, nos dê humildade, por ter nos concedido pela sua misericórdia os dons que nos proporciona para ser operado na sua obra, ou para ser trabalhado no crescimento da obra do Senhor. Então jamais podemos deixar que esse orgulho venha nos tornar cada dia mais pobre espiritual, derrotado por esse orgulho, porque quando nós nos orgulhamos, nós achamos que nós não precisamos nem de Deus. E quando Deus nos dá esse dom, nós temos que ter o prazer, o carinho de trabalhar com Ele, com amor, com dedicação, para que Deus venha abençoar muito mais a sua igreja e que pessoas venham a ser abençoadas, venham a ser alcançadas pelos dons que foi concedido a você. Nós também temos o dom da misericórdia. Tem pessoas que são tão misericordiosas, é um dom maravilhoso. Não é todo mundo que tem o dom da misericórdia. Igual eu falei, Deus vai dar para cada um aquilo que for útil para a obra dele. De repente você queria ter o dom de misericórdia. Que misericórdia seria o quê? Você socorrer as pessoas. Você ter o prazer de buscar alguém. Porque aqui fala assim, alguns crentes são dotados de um especial grau de sensibilidade. Tem pessoas, meus irmãos, que ele é tão sensível à voz de Deus, que ele se preocupa tanto, ele quer ver as pessoas bem. Sabe por quê? Porque isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho que Cristo pregou. Todos nós precisamos viver bem. E para nós vivermos bem, nós temos que cuidar um do outro. Porque esse dom da misericórdia, nós deveríamos todos ter. Todos nós precisamos ter, porque nós precisamos ter misericórdia um do outro. É isso que Paulo nos orienta em Coríntios, que nós não podemos ser meninos com os dons espirituais. Nós temos que ter zelo, ter cuidado, ter amor, dedicação por aquilo que o Espírito Santo concedeu a você. Então valorize esse dom que Deus te deu. Cuide com amor, aplique na obra de Deus. Deus quer homens preparados, homens dedicados ao Evangelho, homens que têm amor pelas almas, homens que se preocupem com a vida do próximo, trazendo essa pessoa para entender a palavra de Deus, o que a palavra de Deus quer que nós apliquemos na sua obra. Então, meus irmãos, é necessário que nós estudemos a palavra de Deus com carinho. Essa lição é maravilhosa, não vai ser possível terminar essa lição em uma aula só. Vamos dividir em 2 aulas. Por quê? Porque é muito conteúdo, é muita matéria e nós precisamos aplicar em nossas vidas. Por quê? É necessário você ter este carinho de fazer o melhor para a obra de Deus. E para fazer o melhor, você tem que ser dedicado, você tem que ser honesto, você tem que ser o quê? Fiel. Porque quando você é fiel, Deus vai honrar você. E com os dons que Deus te deu, a obra de Deus vai ser uma bênção. Muitas pessoas vão se render a Cristo por causa dos dons espirituais que são concedidos e que é necessário na igreja hoje. Nós também temos aqui vários dons. Existem pessoas que são considerados apóstolos. É claro que no tempo de hoje nós não temos mais, porque apóstolos são aqueles que andaram com Jesus, que viram os milagres que Jesus operou, que presenciaram todas as maravilhas que Jesus fez. Então, nós sabemos que muitas igrejas hoje têm apóstolo, tem um monte de coisa aí, mas nós sabemos que biblicamente não existe mais apóstolo no dia de hoje. Nós respeitamos algumas igrejas que têm esse pensamento, mas isso não vai mudar o conceito
da vida cristã. Aqui na página 87 fala a respeito do profeta. Os profetas estavam intimamente associados aos apóstolos. Quer dizer, era uma união entre o apóstolo e os profetas. Nós temos aqui várias referências. O termo profeta significa, literalmente, porta-voz. Deus traz a mensagem para o profeta e o profeta vai e transmite a mensagem de Deus. Há uma diferença entre dom de profeta e o ofício do ministério profético. O dom, todos poderiam profetizar. É o que Paulo fala em Coríntios 14 e versículo 31. Era necessário que todos pudessem profetizar. Mas para que todos profetizem, tem que ter alguém que interprete a profecia, se realmente está vindo de Deus ou da onde está vindo. Porque hoje nós temos que tomar o cuidado com as mensagens que são faladas na igreja, que muitas das vezes não é Deus que está falando. Por isso que é necessário os dons de discernimento do Espírito Santo. Quando você tem o dom do discernimento, automaticamente Deus já faz você discernir que muitas coisas que estão sendo faladas não é realmente aquilo que a Bíblia está dizendo. Então é preciso, meus irmãos, que você busque o dom de profecia, busque a Deus com carinho, com vontade, para que Deus venha usar a sua vida pela sua misericórdia. Eu gostaria de falar também aqui na página 88 a respeito do pastor. O termo pastor no original significa aquele que cuida, guarda as ovelhas. O verdadeiro ministério pastoral é um dom de Deus para ser exercido. As funções de um pastor é dirigir, presidir, administrar o rebanho do Senhor. Sem isso, as ovelhas desviarão. Nós sabemos que o dom do pastor, o pastor, além dele pastorear, ele tem que cuidar, ele tem que visitar as ovelhas, ele tem que ter o carinho pelas ovelhas, porque a ovelha, ela pode ser machucada com poucas coisas. E você tem que ter o carinho para não perder a ovelha. Quando Deus colocou a ovelha na sua mão, Deus vai requerer isso de mim e de você. Então nós precisamos cuidar do rebanho do Senhor, porque você é um pastor e a função do pastor é cuidar, é orientar, é ensinar, é trabalhar com essa pessoa para que essa ovelha não venha sair do aprisco do Senhor, ela venha gerar mais ovelha, e é isso que Deus quer que nós o façamos como pastor das denominações. O porta-voz traz de Deus ao povo, o pastor leva o povo a Deus. Olha a diferença. O profeta traz Deus ao povo, o pastor leva o povo a Deus. Então essa é a função do pastor, é cuidar do rebanho, trazer para a casa de Deus, orientar as pessoas, ensinar a Bíblia, mostrar o caminho que conduz ao céu. Esse é o dom do ministério pastoral. Tem que cuidar, doutrinar, proteger, tratar as ovelhas, alimentar as ovelhas, visitar, disciplinar. Valer a pena dos crentes. O pastor tem um valor pela alma dos crentes, com quem tem que dar conta delas. Então o pastor tem essa responsabilidade. Uma ovelha está na responsabilidade do pastor. O pastor tem que ter o carinho de apresentar essa ovelha, orar por essa ovelha, cuidar dessa ovelha e levar essa ovelha a Deus. Nós temos a referência em Êxodo, no capítulo 19, versículo 17. Vocês podem depois acompanhar no livrinho de vocês, porque é muitas referências que nós precisamos meditar nessa palavra, para que Deus nos ensine como cuidar do rebanho do Senhor. Também no item 5 tem o mestre. O mestre é aquele que quase igual o pastor, porque a função do mestre, ele vai ensinar, ele vai orientar, ele vai buscar mais conhecimento, porque ele vai passar
ensinamento para outras pessoas, da mesma forma que nem o pastor. O mestre ele tem que ser um homem cada dia mais dedicado, dentro dos méritos, para que você possa trazer ensinamentos, às vezes, muitas vezes, para o pastor, ou o próprio pastor também pode ser um mestre e cuidador de ovelha. Por isso é necessário que nós tenhamos o cuidado com as nossas ovelhas, porque o mestre bíblico se ocupa da doutrina, ensino bíblico. Portanto, ele necessita dos dons da ciência, de dom da sabedoria. É um ministério intimamente como o evangelista. Biblicamente falando, a Bíblia é, acima de tudo, um livro de doutrina. Nós sabemos que o mestre, o pastor, o evangelista tem a sua responsabilidade de quê? De evangelizar as almas, trazer para o pastor cuida das ovelhas e entrega essas ovelhas a Deus. Então é necessário que nós possamos trazer esses ensinamentos para a igreja de Deus com responsabilidade. Então, cuide muito bem dos dons que Deus te deu. Não queira ser melhor do que ninguém. Seja humilde, seja sábio, porque o dom não é seu, o dom é de Deus. Ele te deu pelo Espírito Santo a capacidade para que você tenha o prazer de ver a obra de Deus crescendo. Então você vai fazer o quê? Cada dia mais ser dedicado, cada dia mais ser humilde. Para quê? Para que você não venha permitir que o orgulho entre dentro da sua vida e você acaba se perdendo no meio do caminho. Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos humildes, sejamos mansos, sejamos sábios através do estudo da palavra de Deus. Para que nós aplicamos melhor os dons do Espírito Santo, é preciso você estar envolvido com a Bíblia, estudar a Bíblia, procurar cada dia descobrir coisas maravilhosas que Deus tem a nos ensinar e a nos conceder graça e usar a nossa vida no dom que Ele quer que nós sejamos usados. Se nós buscarmos a Deus, se nós nos dedicarmos a Deus, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos orientar e a obra de Deus cada dia mais será abençoada, será cada dia destacada, porque você como pastor está na frente do rebanho, você se preocupa com a ovelha e uma ovelha bem tratada, ela é uma ovelha que produz fruto, é uma ovelha que traz filhinhos. Os irmãos sabem, quem tem ovelhas, que cuida de ovelha, como ovelha bem cuidada, ela produz muito. E nós, como ovelha de Cristo, nós temos que produzir o quê? Fruto. É isso que nós precisamos fazer, porque cada um de nós temos um dom. Nós temos que descobrir qual é o dom que Deus tem dado para nós. E através da leitura da Bíblia, Deus vai usar a nossa vida no dom que você já tem. Então coloque em prática. Mas primeiramente busque a Deus, dedique-se a Deus e que você possa cada dia mais aplicar todas estas maravilhas na obra de Deus, para a glória de Deus, e que o nome do Senhor venha a ser glorificado através da sua vida. Quero agradecer por esta oportunidade de estar aqui com os irmãos, meditando nessa palavra, e que nós possamos aprender mais e mais como é melhor servir a Deus, aplicando os dons do Espírito Santo a cada dia na sua obra. Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus, e até a próxima aula.